Essas duas aulas que eu vou apresentar para vocês aqui, que são de geometria analítica, nós vamos tentar encerrar o conteúdo objetivando a prova do UNB. Então não está sendo explorado de uma forma geral, mas bem objetiva. Então eu começo falando de retas, vou terminar com o exercício de retas da UNB e depois eu vou falar de circunferência e cônicas. Então olha só, quando a gente fala de função polinomial do primeiro grau, e aí eu estou lembrando da função polinomial do primeiro grau, vocês estão vendo esse exemplo que é y igual a 2x mais 3. Se eu fosse construir o gráfico dessa função, eu ia fazer uma tabelinha normal, né? Já sei que ela é uma função crescente, mas eu colocaria 0 para o lugar do x, daria y igual a 3, e colocando 0 no y, eu chegaria na raiz, que é x igual a menos 1,5. E aí a gente constrói o gráfico. Então vocês vejam que no gráfico eu tenho lá o ponto 0,3 localizado e o ponto menos 1,5, 0. Liguei e montei essa reta, certo? O gráfico é uma reta. Eu já sei que o gráfico de uma função do polinomial do primeiro grau é uma reta. Então essa é a primeira informação. Então quando eu escrevo y igual a 2x mais 3, eu já sei que o gráfico é uma reta. Agora, quer ver uma coisa? Eu vou pegar essa equação y igual a 2x mais 3 e vou dizer que ela é a equação reduzida da reta. Eu estou usando aqui já um termo da geometria analítica. Eu sei que é uma função polinomial do primeiro grau e eu sei que essa equação, que eu representei uma função polinomial do primeiro grau, é a equação reduzida da reta. Y igual a 2x mais 3. Então, numa representação genérica, eu poderia dizer y é igual a mx mais n, ou y é igual a ax mais b. Eu vou usar mx mais n, usando m e n, para não confundir com outros termos que nós vamos usar lá na frente. Mas não importa, você pode usar a notação que você quiser. Então, essa cara, y igual a mx mais n, é a cara de uma equação reduzida da reta. Então, veja, o que eu estou fazendo agora? Eu estou pegando e colocando todos os termos dessa equação no primeiro membro. Eu tinha o y no primeiro membro e 2x menos 3 no segundo membro. Eu passei o 2x para o primeiro membro, então estou trocando a operação, de adição virou subtração, e o mais 3 também que estava sendo adicionado no primeiro membro está sendo subtraído. E aí eu estou com y menos 2x menos 3. E aí o que acontece? Colocando na ordem alfabética, eu não era obrigado a fazer isso, mas esse é o padrão que a gente está seguindo de organização. Então eu estou organizando na ordem alfabética, eu tenho aí menos 2x mais y menos 3 igual a 0. E poderia falar, ó, tem aí a mesma equação que eu tinha anteriormente, escrita de uma outra forma. E essa equação, mas eu não quero que o coeficiente do x fique negativo. Simplesmente porque eu decidi isso, eu poderia deixar ele negativo, não teria problema algum. E como eu não quero isso, então eu vou multiplicar por menos 1. E ao multiplicar por menos 1, o que acontece? Eu vou ficar com menos 2x vira 2x, o mais y vira menos y, e o mais 3, o menos 3 vira mais 3. Essa equação, que eu escrevi dessa forma, a gente chama de equação geral da reta. Então veja, eu comecei falando que a função polinomial do primeiro grau é uma reta, que tem uma representação, que na geometria analítica eu chamo de equação reduzida. E ao manipular essa equação de forma a jogar todo mundo no primeiro membro, e deixando o segundo membro com 0, eu passo a ter a chamada equação geral da reta. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Essa equação geral da reta ela tem essa cara. Então, qual é a cara da equação geral? É uma equação onde está tudo no primeiro membro. Eu tenho o termo em x, o termo em y e o termo independente. E veja que é muito fácil de sair de uma para outra. Eu vou pegar um outro exemplo para a gente ver como é que a gente sai de uma equação reduzida para uma equação geral. E depois o contrário. Então veja só, eu peguei essa equação reduzida. No caso aí, eu sei que é uma reta, é uma função polinomial do primeiro grau, porém com um coeficiente de x negativo, logo a função é uma função decrescente. Essa reta daria uma reta decrescente, não uma função decrescente, né? Que a gente poderia representar. Mas o que eu quero? Eu quero transformar essa função, essa equação, que está na forma reduzida, na forma geral. E o que consiste em fazer isso? Jogar todo mundo para o primeiro membro. Então, jogando todo mundo para o primeiro membro, o que vocês observam? Que antes de fazer isso, eu resolvi eliminar o denominador. Eu poderia já jogar todo mundo para o primeiro membro, mas eu resolvi eliminar o denominador. É uma opção que eu tenho. Então, coloquei o denominador de todo mundo. O denominador comum vai ser o 4.
Depois eu fiz 4 dividido por 1 ali no y, vai dar 4 vezes y, 4y. Aí depois ficou 4 dividido por 4 dá 1 vezes menos 3x menos 3x. 4 dividido por 4 dá 1 vezes 5, 5. E agora, como o denominador está igual, eu posso eliminar o denominador. E ficou 4y igual a menos 3x mais 5. Você vai me perguntar, eu preciso sempre fazer isso? Eu preciso eliminar o denominador? Eu não poderia só simplesmente jogar? Poderia jogar todo mundo para o primeiro membro, poderia ter feito isso, né? E depois eu faria eliminaria o denominador se eu quisesse. Mas eu decidi que eu quero eliminar o denominador. Não sou obrigado a fazer isso. Dessa forma eu fiquei com 4y igual a menos 3x mais 5. Ainda não coloquei todo mundo no primeiro membro. Estou levando todo mundo para o primeiro membro, né? Coloquei na ordem, né? Veja, a forma que eu fiz. Eu primeiro joguei o x, depois eu joguei o 5. Podia ter feito tudo de uma vez? Podia. O que você vai pôr na sua cabeça é o seguinte: para eu obter a equação geral, a partir da equação reduzida, é jogar todos os elementos no primeiro membro e deixar zero no segundo. Posso deixar com o denominador? Pode deixar com o denominador. Eu decidi, nesse exemplo, eliminar o denominador. Mas aí eu tenho que eliminar da equação inteira, nos dois lados, para não desequilibrar a equação. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou partir da geral para chegar na reduzida. Então, essa é a equação geral, que é aquela mesma anterior. 3x mais 4y menos 5 igual a zero. E aí o que acontece? Eu vou fazer agora o caminho contrário. Qual é o caminho contrário? Eu vou deixar somente o y no primeiro membro, né? Então eu quero deixar somente o y no primeiro membro. Então eu joguei o 5 para o segundo membro, depois de jogar o 5, eu joguei o 3x, né? E o 4 que está multiplicando o y, eu vou passar dividindo todo o segundo membro. Ao dividir todo o segundo membro, né? Vocês estão vendo ali que a equação ficou y igual a menos 3x sobre 4 mais 5 quartos, que é a equação reduzida da reta. A equação reduzida da reta tem cara de função polinomial do primeiro grau, certo? Então, eu parti da equação geral, cheguei na equação reduzida. Fazendo o quê? Isolando o y. Para sair da reduzida para a geral, eu jogo todo mundo no primeiro membro. Esse movimento é importante que você sabe fazer. Então, vamos pegar a função polinomial do primeiro grau, y igual a 2x mais 3, que é aquela que a gente tinha dado como exemplo. Eu vou explorar um pouquinho mais essa função. Observe o seguinte, nesse quadro aí eu botei a tabela substituindo valores para x e valores para y. Então, quando x igual a 0, o y deu 2 vezes 0, 0 mais 3, 3. Quando x igual a 1, 2 vezes 1, 2 mais 3, 5. X igual a 2, 2 vezes 2, 4 mais 3, 7. 3, 2 vezes 3, 6, mais 3, 9, 2 vezes 4, 8, mais 3, 11. Observa que para cada variação do x, que é 1 nesse caso, de cada uma unidade que eu mudo o x, e aí é o que eu chamei de ΔX, vocês podem ver, o y está variando 2 unidades. É isso? Ó, do 0 para o 1, do 3 para o 5, do 1 para o 2, do 5 para o 7, e assim sucessivamente. Quando eu comparo a variação do y com a variação do x, eu vou ter 2 sobre 1, que é o que vocês estão vendo aí do lado 4, que vai dar 2. Vou pegar mais um exemplo. Só que agora, o que eu estou fazendo? É o mesmo quadrinho anterior, só que eu não quero pegar consecutivamente. Veja que eu estou pegando do 0 para o 2 no x, variação 2. Do 3 para o 4 no y, do 2 para o 4 no y, variação 2. E quando eu saio do x valendo 0 para o x valendo 2, o y sai de 3 para 7. Então veja, enquanto o x variou 2, o y variou 4, de 3 para 7. Quando eu saio de x valendo 2 para x valendo 4, variação também 2. O y sai de 7 para 11, variação também 4. Quando eu comparo a variação do y com a variação do x, que vocês estão vendo aí no canto, que é 4 sobre 2, dá 2. O que eu estou mostrando com isso? Que todas as vezes que eu comparo a variação do y com a variação do x, eu chego no 2, que é o coeficiente que está na frente do x lá na função. Y igual a 2x mais 3. Aquele 2 que está na frente do x é exatamente essa comparação da variação do y com a variação do x. Então eu estou dizendo para vocês o seguinte, o coeficiente angular, que é o 2 que está na frente do x,
é a variação do y pela variação do x. Isso significa, para cada uma unidade que eu vario no x, que é o que vocês estão vendo na primeira tabelinha, vai provocar 2 unidades de variação no y. Quer dizer o seguinte, quando o x cresce de 1 em 1, o y cresce de 2 em 2. É isso que significa o coeficiente angular. Então, essa é a primeira interpretação que a gente tem que dar no coeficiente angular. O coeficiente angular, ele compara a variação do y com a variação do x. Obviamente que eu estou chamando de y e x, poderia usar outras, poderia ser w com t, mas a gente está usando o formato tradicional de y com x. E essa é isso que é a conclusão, né? Coeficiente angular mede a variação do y em relação à variação do x. Eu vou pegar agora, para generalizar isso, eu vou pegar então uma reta genérica, uma função genérica do polinomial do primeiro grau, y igual a mx mais n. Então veja o que eu vou fazer. Eu vou pegar 2 pontos dessa reta, genéricos, o ponto x1, y1 e o ponto x2, y2. Vou substituir esses pontos na reta. Então, substituindo o ponto 2 primeiro, eu vou ter lá y2 é igual a mx2 mais n. Então, eu estou substituindo o segundo ponto na reta. Agora, eu vou pegar o primeiro. Substituindo o primeiro na reta, eu vou ter y1 igual a x1, a mx1 mais n. Então, eu substituí os 2 pontos na reta e montei esse sisteminha. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a primeira equação, que é o y2 igual a mx2 mais n, menos a segunda equação, que é y1 igual a mx1 mais n. Eu vou ter y2 menos y1 é igual a mx2 mais n menos mx1 menos n. O que acontece? Acontece que eu posso eliminar n com n. E aí ficou y2 menos y1 é igual a m em evidência, fator comum, x2 menos x1. E eu vou isolar o m, passando o x2 menos x1 que está multiplicando, dividindo. Então ficou m igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, que é a variação do y pela variação do x. O que eu estou mostrando aqui? O que eu já tinha mostrado nos exemplos anteriores, né? Naquele exemplo anterior, que o coeficiente angular, que nesse caso eu estou chamando de n, é a variação do y pela variação do x, para qualquer reta que eu estiver trabalhando. Então, uma maneira de eu achar o coeficiente angular é fazer a variação do y com a variação do x, certo? Então, o coeficiente angular da reta, além de ser a variação do y pela variação do x, é a tangente do ângulo que a reta forma com eixo horizontal. E eu vou mostrar isso para vocês agora, né? Observe esse gráfico aí da reta. O primeiro desenho, ele está mostrando a reta que passa dos pontos A e B, a reta S, e o ângulo alfa que ela forma com o eixo das abscissas, o eixo horizontal x. É lógico que se eu elevar até o ponto A, eu vou conseguir desenhar um triângulozinho ali, um triângulo retângulo, onde esse ângulo alfa está lá presente. É o mesmo ângulo alfa. A vantagem é que, olhando esse triângulo amarelo, eu estou vendo lá a variação do y com a variação do x, certo? Ora, se eu calcular a tangente de alfa, o que é a tangente? Tangente é o cateto oposto, que é o ΔY, que é a variação do y, pelo cateto adjacente, que é o ΔX, que é a variação do x. Então eu tenho a variação do y pela variação do x. Isso é a tangente do ângulo alfa, que é o coeficiente angular. Certo? Isso é o coeficiente angular. Então olha só, essa figura está mostrando isso, que a tangente de alfa é a variação do y pela variação do x. Mas a variação do y pela variação do x, eu já vi que era o coeficiente angular. Então eu tenho duas informações para o coeficiente angular. O coeficiente angular é a variação do y pela variação do x, correto. O coeficiente angular é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo horizontal. Pronto, duas informações. Então, vamos ver o seguinte, se eu tiver duas retas paralelas, o que acontece com duas retas paralelas? Duas retas paralelas têm o mesmo ângulo com o eixo x. Ora, se elas têm o mesmo ângulo, elas vão ter a mesma tangente, elas vão ter o mesmo coeficiente angular. Né? Então, nesse caso aí, eu tenho aí a reta R e a reta S desenhadas, a reta R com o coeficiente angular MR, a reta S com o coeficiente angular MS. Como elas são paralelas, os dois coeficientes MR e MS são iguais. É intuitivo. Ângulos iguais, tangentes iguais, coeficientes angulares iguais.
Então vamos pegar esse exercício. Eu quero saber a posição de uma reta em relação a outra. Qual é a reta? A reta R e a reta S. Só que se você olhar a reta R e a reta S, elas estão escritas na forma de equação geral, cada uma delas. E eu quero achar então o coeficiente angular de cada uma, para poder saber como que elas estão. Para eu achar o coeficiente angular da reta R e da reta S, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na forma reduzida. Então olha só, eu vou isolar o Y, no caso eu estou pegando a reta R primeiro, então ficou lá 3y igual a menos 2x, coloquei o 2x no segundo membro, o 7 no segundo membro, que estava sendo subtraído, está sendo adicionado. E depois o 3 que estava multiplicando passou todo dividindo. Por isso que eu tenho y igual a menos 2x sobre 3 mais 7 sobre 3, porque o 3 que estava multiplicando o y passou para o segundo membro dividindo todo mundo. Observa que o coeficiente angular é quem está na frente do x. E quem é o coeficiente angular? Menos 2/3. Bom, então agora eu vou para a reta S. A mesma coisa, eu iria fazer a mesma coisa. Só que antes disso, isso é uma coisa que vocês podem perceber, eu vejo que 10, 15, 45 e 0 são divisíveis por 5. Então eu resolvi, antes de mexer em qualquer coisa, dividir toda a equação por 5. Eu posso fazer isso? Posso. Sou obrigado a fazer isso? Eu não sou obrigado a fazer isso. Poderia isolar o y tranquilamente, do mesmo jeito como eu fiz no anterior, diretamente. Mas eu resolvi dividir tudo por 5. Aí ficou menos 10x virou menos 2x, menos 15y dividido por 5 virou menos 3y, e 45 dividido por 5 virou 9, e 0 dividido por 5 virou 0. Então, eu estou trabalhando com números menores. Foi esse o meu interesse. Mas sou obrigado a fazer isso? Não. E a partir daqui eu vou isolar o y. Então ficou menos 3y no primeiro membro, o menos 2x foi para o segundo membro, ficou mais 2x, o mais 9 virou menos 9. Estava adicionado, passou a ser subtraído. Como eu vou querer passar o 3, e eu não gosto de números negativos naquilo que me interessa, eu vou multiplicar tudo por menos 1, só para o coeficiente ficar positivo. Então ficou 3y é igual a menos 2x mais 9. Você vai dizer assim, eu sou obrigado a fazer isso, e colocar o menos 1. Se você não fosse multiplicar por menos 1, você teria que ter o cuidado de passar o menos 3 todinho dividindo. Como isso às vezes gera erro, então é conveniente, toda vez que você tiver aquele termo que você quer deixar isolado e tiver alguém negativo, multiplicar por menos 1. Você não corre o risco de errar. Então isso é uma segurança, mas não é obrigatório. Então eu multipliquei por menos 1 e agora eu vou isolar. O y está acompanhado do 3, vai o 3 multiplicando, vai passar dividindo. Então ficou y igual a menos 2x sobre 3, mais 9 sobre 3. E aí, dividindo 9 sobre 3, virou 3. Final da história, a minha primeira reta tem coeficiente angular menos 2/3, e a minha segunda reta S também tem coeficiente angular menos 2/3. Como os coeficientes angulares são iguais, eu digo, essas duas retas são paralelas. Então, a reta R e a reta S têm o mesmo coeficiente angular, as duas retas são, então, paralelas. Ok? Vamos lá. Agora veja o seguinte, eu desenhei duas retas aí. A reta T, que é x menos y mais 3 igual a 0, e a reta U, x mais y menos 3 igual a 0. Desenhei bonitinho no plano, isso é um exemplo, vocês vão concordar, não precisa testar, vocês poderiam até testar. E ao desenhar perfeitinho, eu verifico que o ângulo entre as duas é um ângulo de 90 graus. Ou seja, desenhando as duas retas, fazendo tabelinha, tudo bonitinho, não estou fazendo nada aí, estou só mostrando para vocês. Desenhando no plano cartesiano as duas, eu verifico que as duas retas são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus. Agora olha só, eu não estou conseguindo de cara ver o coeficiente angular de cada uma delas. Vou achar então o coeficiente angular de cada uma delas. Primeiro da reta T. Então, veja só, vou isolar o y. Ficou menos y igual a menos x menos 3. E aí multipliquei tudo por menos 1, ficou y igual a x mais 3. O coeficiente angular da reta T é o que eu chamei de mt, e ele está valendo 1, certo? Essa reta T tem coeficiente angular 1. Vamos achar o coeficiente angular da reta U, isolando o y. Então, ao isolar o y, o que acontece? Y ficou igual a menos x mais 3. Logo, o coeficiente angular da reta U é menos 1. O que acontece quando eu multiplico os dois? Ao multiplicar o coeficiente da reta T, mt, pelo coeficiente angular da reta U, nu, o resultado dá menos 1, porque 1 vezes menos 1 dá menos 1. Ou seja, os coeficientes angulares, o produto deles é menos 1. Ou eu poderia também dizer que um é inverso ou oposto do outro. Nesse caso aí não dá para ver muito bem, mas ficou claro, e é o que eu quero que vocês gravem,
é que o produto dos dois dá menos 1. Tá? Para um produto dar menos 1, um vai ter que ser o inverso oposto do outro. Mas o que eu quero que vocês gravem é, se duas retas então são perpendiculares, isso deve acontecer, porque eu peguei um exemplo. Então, apesar de eu pegar um exemplo, isso é geral. Tá? Quando duas retas são perpendiculares, o coeficiente angular das duas, o produto tem que dar menos 1. Vamos ver esse exemplo. Obter a equação da reta S que passa por P, 2 menos 3, e é perpendicular à reta R, x mais 2y mais 5 igual a 0. Ora, se é perpendicular à reta R, o coeficiente dessa reta que eu estou querendo descobrir, multiplicado pelo coeficiente da reta R, tem que dar menos 1, porque essa é a regra da perpendicularidade. Então, veja, vou achar o coeficiente angular da reta R isolando o y. Com 2y igual a menos x menos 5, o 2 que estava multiplicando passa dividindo, arrumando ficou y igual a menos meio de x menos 5 meios. Logo, o coeficiente angular desta reta R é menos 1 meio. Então veja, se o coeficiente angular da reta R é menos 1 meio, o coeficiente da reta S que eu estou procurando, multiplicado por esse coeficiente angular, tem que dar menos 1. Então, por quê? Porque elas são perpendiculares. Né? Então, o fato de eu usar o inverso oposto, vocês não precisam se preocupar muito com isso. O que eu quero que vocês se preocupem é o produto dá menos 1. Então tá. Então, como o produto dá menos 1, então tá lá. Ó, ms vezes mr tem que dar menos 1. ms vezes menos meio tem que dar menos 1. ms dá 2. Então veja, agora já ficou claro para vocês por que é o inverso oposto. Né? Qual é o inverso de 1 meio? É 2, mas ali é menos, né? Menos 1 meio. Então, o inverso de menos 1 meio é 2. E o oposto vira 2. Então, observa que um número é o inverso oposto do outro. Então, mas veja, que você não precisa ficar decorando isso. Você tem que entender a lógica. O que eu quero que vocês guardem é, se são perpendiculares, o produto dos coeficientes angulares tem que dar menos 1. E foi o que eu fiz para achar o coeficiente angular da reta R. S. Então, olha só. O que eu tenho? Então, eu tenho a reta S, que passa no ponto 2 menos 3 e tem coeficiente angular igual a 2 que eu acabei de achar. Ora, como é que eu faço então para achar quem é a reta S? Para achar a reta S, eu sei que toda a reta tem essa cara y igual a mx mais n. Então é uma maneira de eu resolver essa. Ora, só que eu já sei quem é o n. O n é 2, que é o coeficiente angular. Falta achar o n. Para achar o n, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o ponto P. Então eu substituí lá, no lugar do y eu coloquei o menos 3, do ponto P, é igual a 2, que é o coeficiente angular, né? E no lugar do x eu coloquei o 2, que é o valor x do P, mais n. E aí eu vou isolar o n normalmente. Né? Resolvendo aí a expressão, cheguei à conclusão de que o n igual a menos 7. Logo, a minha equação é y igual a 2x menos 7. Certo? Então veja, o que vocês vão guardar então? Agora, vocês vão guardar o seguinte. Toda reta tem a sua equação reduzida, que é o y isolado. Y igual a mx mais n, o y igual a x mais b. Não importa como você vai guardar. Mas a gente está usando essa nomenclatura mx mais n para não dar confusão. O m é o coeficiente angular. E esse coeficiente angular, ele é a tangente do ângulo. E é a variação do y pela variação do x. Além disso, vimos o quê? Quando é que duas retas são paralelas? Quando tem o mesmo ângulo com o eixo x. Logo, o coeficiente angular é igual. É o exemplo que está aí. Retas paralelas. Quando é que duas retas são perpendiculares? Quando o produto dos coeficientes dá menos 1. E aí, a definição do coeficiente angular. Então é isso que eu quero que vocês gravem agora. Bom, vou então concluir essa aula de retas agora fazendo o exercício da apostila de vocês, que é o exercício 5, que caiu no UNB em 2014. Esse exercício mostra uma figura, né, indicados no plano, as estações de uma possível colônia terrestre em Marte. Tem toda a conversa lá. O importante é dizer o seguinte, esse sistema está em decâmetro, tá? E cada estação tem as suas coordenadas, x e y. Tá? E aí vem as perguntas A, B, C e D. A gente vai passar por cada uma delas. Né? Primeira pergunta, segunda pergunta, cada uma delas individualmente. E vamos tentar resolver o exercício. Vamos lá. Primeira pergunta. Se a reta 2y mais bx igual a 20 passa pelo ponto E5 e é paralela à reta que passa por E3 e E6. Então ele faz a seguinte informação.
o Y5 da estação E5 é superior a 26 metros. Primeiro cuidado, olha que ele está falando em metro, e o nosso sistema está em decâmetro. Logo a gente vai ter que lembrar disso no final. Mas vamos lá. Primeira informação. A reta é paralela à reta que passa por E3 e E5. Se ele fala o termo, uma reta é paralela à outra, o que eu vou lembrar? Coeficientes angulares iguais. Então, o problema falou que duas retas são paralelas, você vai pôr na sua cabeça. Esse problema está falando de coeficientes angulares iguais. Então, como os coeficientes angulares são iguais, eu vou calcular o coeficiente angular da reta que passa por E3 e E6. Vamos lá, então. O coeficiente angular é a variação do y pela variação do x. É a tangente, mas eu vou partir da definição de variação do y pela variação do x. Quem são os pontos envolvidos? E3 e E6. Então eu vou fazer variação do y partindo do 3 para a variação do y até o 6. Depois, partindo do 3, fazer a mesma coisa no x. Variação do y. Então eu peguei o y do 3 menos o y do 6, o x do 3 menos o x do 6. Aí você vai falar assim, mas tem que ser na ordem crescente, 3, 6? Não, você poderia fazer y6 menos y3 e x6 menos x3. O que não pode é misturar, senão você vai fazer confusão. Então você tem que seguir uma ordem, do 3 para o 6 ou do 6 para o 3. Não importa, vai dar certo do mesmo jeito. Então eu fiz aí seguindo do 3 para o 6. Quem é o valor do y3? Olhando ali no plano cartesiano, o y do ponto 3 está valendo 5, né? Dá para ver que é 5. E o y do ponto 6, você está valendo lá que é menos 1. Então vai ficar 5 menos 1. O x do ponto 3 é 2. Né? O x do ponto 3 é 2. E o x do ponto 6 é 6. Então ficou 2 menos 6. Então ficou 5 menos 1 é 5 mais 1, que é 6. Então numerador 6. 2 menos 6, menos 4. 6 dividido por menos 4 dá menos 3 meios. O menos ali ele pode estar em qualquer posição da fração, porque isso é uma divisão. Como uma divisão é um jogo de sinal. Então se o menos está no denominador, no numerador, na frente, é indiferente. Então veja que eu botei menos e simplifiquei o 6 com 4, que deu 3 meios. Logo, o coeficiente angular da reta que passa pelo ponto 3 e pelo ponto 6 é menos 3 meios. Então veja bem, a minha reta, que é 2y mais bx mais 20, é paralela a essa reta aí. Se ela é paralela a essa reta, ela vai ter que ter o mesmo coeficiente angular. Só que a reta está escrita de uma forma qualquer. Não está nem na forma reduzida, nem na forma geral. Eu vou colocar na forma reduzida porque eu já isolo o y e já sei que quem está na frente do x é o coeficiente angular. Então, isolei o y passando 2 dividindo. Quem é o coeficiente angular? O coeficiente angular é o elemento, o número, que está na frente do x, que no caso aí é menos b sobre 2. Ora, então o que acontece? O menos b sobre 2, ele vai ser igual ao coeficiente angular da reta que passa por E3 e E6, que é quanto? Menos 3 meios. Então, menos b sobre 2 é igual a menos 3 meios. Logo, o b igual a 3. Veja, a minha reta, então, ela é uma reta em que o b está valendo 3, e eu já tinha achado o coeficiente angular, né, que era igual à reta da reta E3 e E6, então o b está valendo 3. Logo, é 2y mais 3x igual a 20. Quer dizer, achado o b, ficou fácil descobrir quem era a equação da reta. Então veja só, mas ele quer saber se a coordenada E5 da estação, Y5, desculpa, da estação, é superior a 26. Ora, o ponto E5, a reta passa por ele. Se ela passa por ele, quer dizer que o ponto E5 está na reta. Se ele está na reta, então eu vou substituir o E5 na reta. Na reta qual? Que eu já descobri, 2y mais 3x igual a 20. Então ficou, no lugar do y ficou 2y5, que é o y5, que é do E5, mais 3 vezes o valor do x do E5. E o valor do x do E5 é 5, né? Olhando lá no plano cartesiano, a gente vê que a abscissa do ponto E5 é 5. Então, substituindo, ficou 2y5, 3 5 é 15, passei o 15 para o segundo membro, ficou 20 menos 15. E aí 2y5 igual a 5, que vai dar y5 igual a 5 dividido por 2, que é 2,5 decâmetros. E de decâmetro para metro eu multiplico por 10. Logo, 2,5 decâmetros vale 25 metros. Ora, ele falou que é superior a 26 metros. Essa era a afirmação da questão. Logo, a questão é falsa, né?
A letra B está perguntando se é retângulo, triângulo com vértices nas coordenadas correspondentes às estações E1, E2, E7. Toda vez que ele fica falando esse tipo de coisa, ele está querendo saber se você conhece os lados desse triângulo, né? Olha, então, para eu conhecer o tamanho dos lados desse triângulo, eu preciso calcular a distância dos vértices. E nós aprendemos a calcular distâncias entre pontos. Foi a primeira aula de geometria analítica, né? Que nada mais é do que aquele teorema de Pitágoras, mas é a distância entre pontos. Então, eu calculei a distância de pontos do E1 até o E2, do E1 até o E7 e do E2 até o E7. Veja que o E1 até o E2 deu raiz de 10 decanos, aplicando a fórmula. Do E1 até o E7, desculpa, do E1 até o E2 deu raiz de 10. E1, E2, raiz de 10. Do E1 até o E7 deu raiz de 20, substituindo lá na fórmula. Do E2 até o E7 deu raiz de 50. Ora, eu tenho 3 lados aí calculados desse triângulo. Eu não precisei desenhar o triângulo. Eu calculei a distância de cada vértice, que eu conheço a distância dos lados. Eu conheço o tamanho dos lados. Então, conhecendo o tamanho dos lados, eu vejo. Se for um triângulo retângulo, o maior lado dele seria a hipotenusa. E aí tem que satisfazer o teorema de Pitágoras. Ou seja, o maior lado ao quadrado tem que ser a soma dos outros dois ao quadrado. Ora, qual é o maior lado? Raiz de 50. Ora, raiz de 50 ao quadrado não é a mesma coisa que raiz de 20 ao quadrado mais raiz de 10 ao quadrado. Porque raiz de 50 ao quadrado dá 50. Raiz de 20 ao quadrado dá 20 e raiz de 10 ao quadrado dá 10. 20 mais 10 é 30, não é 50. Logo, esse triângulo não é retângulo. Então você fala assim, então, esse tipo de problema significa usar a fórmula da distância. Calcular a distância entre pontos. Conhecendo todo o problema que ele fica comparando, pergunta se é retângulo, se o triângulo é tal, ele está querendo saber a distância. E aí eu tenho que conhecer o tamanho dos lados. E nesse caso, para ser triângulo retângulo, o maior lado tem que ser a hipotenusa. Né? Vamos para a letra C. A letra C diz o seguinte, o ponto correspondente à estação E6 passa na reta de equação 2y mais x menos 4. Nós já vimos que se um ponto está numa reta, se uma reta passa no ponto, o ponto está ou uma reta passa no ponto. Significa que eu posso substituir que tem que dar certo. Né? Então eu substituí o ponto E6, que é 6 menos 1, na equação dada, 2y mais x menos 4 igual a 0. Substituindo, eu cheguei que 0 igual a 0. Ora, então é verdade que o ponto está na reta. Certo? Então é isso que acontece. Bom, letra D. Letra D ele quer saber se o triângulo formado por coordenadas E2, E3 e E7 é triângulo isósceles. Então veja, muito parecido com o problema anterior, onde eu perguntava se o triângulo é retângulo. Só que agora eu estou perguntando se o triângulo é isósceles. Então, novamente, eu tenho que calcular a distância entre pontos para saber o tamanho desses lados e para ver se esse triângulo tem dois lados iguais, pelo menos. Porque se tiver dois lados iguais, ele é isósceles. Né? O triângulo é isósceles se tem dois lados iguais. Se tiver os três, é mais do que isósceles, é equilátero. Mas não deixa de ser isósceles, porque quem tem dois, tem três. Desculpa, quem tem três, tem dois. Né? Quem tem três lados iguais, tem dois lados iguais. Agora veja, calculei então a distância do ponto E2 até o ponto E3. Calculei a distância do ponto E2 até o ponto E7. Né? Do E2 até o E3, do E2 até o E7. E do ponto E3 até o E7. Calculando cada uma dessas distâncias, eu vi que uma deu 5, a outra deu raiz de 50, a outra deu de raiz de 65. Nenhuma das distâncias deu igual. Se nenhuma das distâncias deu igual, significa que esse triângulo não é um triângulo isósceles. Ele é um triângulo de três lados diferentes. Ele é um triângulo escaleno. Então, pessoal, eu resolvi essas mais rápido porque está falando de distância de pontos. Né? E nós estamos preocupados com a questão de reta. Então, na verdade, essas três últimas afirmações, elas eram para ser resolvidas na primeira aula. Né? A gente resolveu, deu mais importância naquela outra, eu passei rapidamente por ela, porque para a gente poder revisar. Então lembra que a primeira aula nossa falava de distância entre pontos. Para a gente poder encerrando o conteúdo de retas, eu vou falar agora da fórmula de distância entre ponto e reta. Eu não vou deduzir isso, tá? A gente não está com o tempo aqui, é mais para vocês guardarem. Aquilo que eu falei para vocês. Pega isso aí, aprende a usar, se precisar você usa. Tá? Como é que funciona a distância entre um ponto e uma reta? Então você vê o desenho do ponto P e eu tenho uma reta R. Eu quero calcular a distância do ponto P à reta R. O ponto P tem coordenadas x0 e y0. Né? E a reta R está escrita na sua forma geral, ax mais 2y mais c igual a 0.
Então, essa fórmula ela é aplicada usando a equação geral da reta. Se não tiver na forma geral, eu tenho que colocar na forma geral. E aí o que eu faço? É simplesmente aplicar essa fórmula. Módulo de AX0 mais BY0 mais C, onde o A, B e C são os coeficientes da reta, sobre raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, onde A e B são os coeficientes A e B da reta. É isso. Por exemplo, calcule a distância da reta P à reta R em cada um dos casos. Vamos ver os casos então. Primeiro caso. O ponto P é 1, 3 e a reta R 5x mais 12y menos 2 igual a 0. A reta R está escrita na forma geral? Está. Então vamos lá. Continuando. O ponto P, eu já sei que é 1 e 3. A reta R, o A dela vale 5, o B vale 12, o C vale menos 2. O ponto P, então, é o x0 e y0, o x0 é 1 e o y0 é 3. Vou substituir na minha fórmula. Então veja, aplicando a fórmula da distância, ficou lá 5, que é o A, vezes o x0, que é 1, mais B, que é 12, vezes y0, que é 3, mais o C, que é menos 2, sobre raiz de A2 mais B2. Veja que é simplesmente o seguinte, no numerador é a equação da reta, então eu coloquei o primeiro membro da reta, e substituí o x e o y pelos valores x e y do ponto. É basicamente isso. Então eu pego a equação da reta em módulo e boto o x e o y no local, o x e o y do ponto, e divido pelo A2 mais B2. Fiz a conta, veja que o módulo deu 5 mais 36 menos 2, sobre raiz de 25 mais 144. O módulo daquilo ali dá módulo de 39, que é 39. Raiz de 25 mais 144 é raiz de 169, que é 13. Logo deu 39 sobre 13, logo deu 3. A distância do ponto P à reta R é 3. Vamos para o segundo exemplo. No nosso segundo exemplo, o ponto P é menos 2, menos 4. E a reta R é y igual a x menos 8. No entanto, esta reta, ela não é a equação geral. Então eu tive que escrever essa reta na forma geral. Ficou x menos y menos 8 igual a 0. Agora ela está na forma geral. Então agora dá para eu aplicar a fórmula. Então eu vou aplicar. Então, aplicando a fórmula, o A ali vale 1, o B vale menos 1, o C vale menos 8, e o x0 e y0 valem menos 2 e menos 4, que são os valores do P. Vamos então aplicar a fórmula. O que é a fórmula? É colocar na equação, em cima, os valores de x e y. Então ficou 1 vezes o menos 2, menos 1 vezes o menos 4, mais o menos 8. Né? Então ficou AX0, BY0, C, em módulo, sobre raiz de A2 mais B2. O A vale 1, o B vale menos 1, então ficou ali raiz de 1 mais 1, que é raiz de 2. O numerador ficou valendo 6, que é o módulo daquela conta, sobre a raiz de 2. E aí, racionalizando, se eu quiser racionalizar, daria 3 raiz de 2 simplificando, que eu ia multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Se quisesse, né? Normalmente a gente faz isso. Então, aplicar a fórmula da distância é isso. Então, se por acaso aparecer um problema de distância de ponto a reta, vocês vão fazer isso. É assim que funciona. Certo? Bom, e para a gente encerrar essa parte de retas ali, e pontos, eu vou falar da fórmula para se calcular a área de um triângulo sem precisar ficar medindo lado, altura e desenhando perfeito, porque isso seria uma maneira. Eu posso desenhar perfeitamente no plano cartesiano, medir com a minha régua base, medir a altura e tentar calcular aproximadamente. Funciona se eu fizer perfeitinho no plano cartesiano. O objetivo não é esse. Então existe uma fórmula que sai desse raciocínio, né? A gente não está deduzindo, eu estou pedindo para vocês guardarem a fórmula. Fórmula que calcula a área de um triângulo conhecido os 3 pontos, vértices do triângulo. Você vai pegar meio, é sempre assim, meio de quê? Módulo, por isso tem 2 traços ali, que é módulo do determinante. Então o determinante é um traço, o módulo é outro traço. Então esses 2 traços que é módulo determinante. Por quê? Porque a área tem que ser sempre positiva. Então se esse determinante der negativo, o resultado que você vai usar é positivo. Por isso que é módulo. Então eu pego os 3 pontos seguido de 1, né? E calculo esse determinante. Vamos pegar um exemplo? Então vamos lá. Exemplo. A área de um triângulo é 25 sobre 2. Então eu estou falando que a área é 25 meios. E dei os 3 vértices. Sendo que um dos pontos, que é o menos 7K, eu não conheço o K e quero achar. Então eu tenho 3 pontos, 0, 1, 2, 4 e menos 7K. Esses 3 pontos são os vértices de um triângulo cuja área é 25 meios. Nesse caso,
eu quero saber se é possível calcular o valor de K. Lógico que é. Por quê? Vamos ver então? Eu sei que meio do módulo do determinante tem que dar 25 meios, não é isso? A área tem que dar 25 meios. E a área eu calculo daquela maneira. Eu calculo o módulo e depois divido por 2. Vamos calcular o módulo. Lá no cantinho superior, olha só. Para eu calcular o módulo, eu dobro as duas primeiras colunas. Então ficou 0, 1, 0, 1, 2, 4, 1, 2, 4, menos 7K, 1, menos 7K. Lembrando que é sempre a última coluna 1. É essa a forma. Calculando esse determinante, deu 2K mais 19. Então eu vou voltar com esse 2K mais 19, isso está em módulo, né? Obviamente, isso estaria em módulo. Então vamos lá, continuando. 2K mais 19 em módulo é igual a 25. O 2 foi eliminado porque era igual nas duas frações. Se o módulo é igual a 25, o que está dentro do módulo pode ser 25 ou menos 25. Então 2K mais 19 é igual a 25 ou 2K mais 19 é igual a menos 25. Então vamos lá. 2K mais 19 igual a 25, ficaria 2K igual a 25 menos 19, 2K igual a 6, o que daria K igual a 3. E a segunda opção, vamos lá, 2K mais 19 igual a menos 25, 2K igual a menos 25 menos 19, e daria 2K igual a menos 44, que daria K igual a menos 22. Então eu tenho duas respostas para o K, que faria com que a área desse triângulo desse 25 meios, certo? Então esse é um problema até mais avançado do que simplesmente calcular a área. Eu podia pedir para você simplesmente calcular a área dado 3 pontos. Seria o problema mais básico. Eu já resolvi, para a gente ganhar tempo, um problema um pouquinho mais avançado, onde eu dou a área e quero saber uma das coordenadas do ponto. Fazendo a mesma coisa, aplicando a fórmula direta. Então olha só, eu quero representar no plano cartesiano esse conjunto de pontos aí. Quando aparece assim, o x está dependendo de um valor t e o y também está dependendo de um valor t. Então eu digo o seguinte, x depende de um parâmetro t e o y também depende de um parâmetro t. Eu digo que essas são retas, uma equação de reta dada de forma paramétrica, né? Por meio de equações paramétricas. E além de tudo eu estou dizendo que o t é real e está entre menos 4 e 0. T é maior ou igual que menos 4 e menor que 0. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, o x é igual a t mais 4, não é verdade? Olha, se o x é igual a t mais 4, eu sei que o t isolando é x menos 4. Então olha o que eu estou fazendo aqui. O t está entre menos 4 e 0. E o t é x menos 4, que eu tinha falado para vocês. Então o que acontece? Eu vou colocar menos 4, o t é x menos 4, aqui x menos 4, menor ou igual que 0. Está tudo aí, né? Está entre menos 4 e 0. E eu quero isolar o x. Como eu quero isolar o x, eu vou somar 4 em todas as partes da expressão. Aí ficou menos 4 mais 4, zerou. X menos 4 com o mais 4 vai ficar 0 também, fica só o x isolado. E o 0 mais 4 vira 4. Então o x ficou entre 0 e 4. Então eu sei que o x está entre 0 e 4. A mesma coisa eu vou fazer com o y. O y é t sobre 2 mais 2, não é isso? Eu vou tentar isolar o t aí em função do y. Então ficou t sobre 2 igual a y menos 2. Passando 2 multiplicando todo mundo, ficou t igual a 2y menos 4. Né? E é a partir daí que eu quero mostrar o que acontece. O t é 2y menos 4. Menos 4, o t está entre menos 4 e 0. Essa é a condição inicial. Mas o t é 2y menos 4. Eu consegui escrever o t, dependendo do y, dessa forma. E aí ficou 2y menos 4 entre menos 4 e 0. Como eu quero sumir com o 4 aqui primeiro, eu somei 4 em todo mundo, igual eu tinha feito com o x. Menos 4 com 4 subiu 0, o 4 some daqui, sobra só o 2y, 0 mais 4, 4. Só que aqui ainda tem o 2. Como aqui ainda tem o 2, eu tenho que dividir tudo por 2. Eu fiz 0 dividido por 2 dá 0, 2y por 2 virou y, e o 4 por 2 deu 2. E daí eu sei que o y está entre 0 e 2. Então veja, eu tinha feito o x entre 0 e 4, eu já tinha descoberto isso, e descobri também que o y está entre 0 e 2, certo? O que eu vou fazer agora? Primeiro, a única coisa que eu fiz até agora foi ver o que acontecia com aquela condição que ele colocou lá de t estar entre 0 e menos 4. É muito comum nos problemas não ter isso. Ou seja, às vezes aparece um problema x igual a t mais 4, y igual a t sobre 2 mais 2, certo? E se for só isso, você vai fazer só essa última linha que aparece na tela. Por quê? Porque o que essa linha aparece na tela?
Ora, eu não descobri que t é x menos 4? Descobri que t é x menos 4. Eu não descobri que t é 2y menos 4? Descobri que t é 2y menos 4. Está ali, está escrito. Na primeira linha, eu tenho t igual a x menos 4, onde eu isolei o t, em função do x. Depois, na segunda linha, eu isolei o t em função do y. Então, t ficou 2y menos 4. Ora, t é igual a t. Então, eu igualei x menos 4 com 2y menos 4. Né? Então, igualando as duas, eu consigo arrumar, que é a última linha aí da tela, onde eu arrumei até ficar y igual a x sobre 2. Quer dizer, eu arrumei a equação todinha até ficar na forma reduzida y igual a x sobre 2. Então, y igual a x sobre 2 é a equação do jeito que eu estou acostumado a ver, uma equação reduzida. E do jeito que estava dado, x igual a t mais 4, y igual a t sobre 2 mais 2, estava escrito de uma forma que eu não conseguia enxergar. Então eu isolei t numa, isolei t na outra e igualei. Com isso eu consigo chegar a y igual a x sobre 2. Só que eu pedi para representar isso no plano cartesiano. Se eu fosse representar, eu sei que isso é uma reta. Então veja, eu já sei que o x está entre 0 e 4, isso eu já sei. Já sei que o y estava entre 0 e 2, que foram aquelas condições, mas sei que isso aqui é uma reta. E ao desenhar a reta daria algo assim, ó, né? Só que só me interessa esse pedacinho, então no fundo não é uma reta. No fundo é um segmento de reta. Por que é um segmento de reta? Porque o x está limitado e o y também. Então ela começa e termina, né? Começa e termina.